Nosso objetivo agora é aplicar a lei de Biot-Savart, dada por essa expressão aqui, para calcular o campo magnético de um fio retilíneo. O objeto aqui do nosso estudo vai ser um fio de comprimento 2A, que está transportando uma corrente I, que eu coloquei aqui na vertical para cima, ou seja, subindo esse fio. Eu quero calcular o campo magnético a uma distância radial, né, perpendicular ao seu comprimento. Eu vou dizer aqui que é uma distância x, uma distância genérica x. Para isso, eu vou adotar um sistema de coordenadas cartesiano, onde y vai estar orientado ao longo do comprimento do fio, e x é essa distância radial do fio. O interessante é que a gente analise este integrando, termo a termo, vendo aqui o que ele corresponde na geometria do problema. Então, veja bem, nós temos este comprimento dl, que é um vetor auxiliar, né, que tem módulo dl, está ao longo do fio, e está aqui dando para nós a mesma direção da propagação da corrente no fio. O vetor r será a distância, né, deste elemento dl infinitesimal até o ponto onde eu quero calcular o meu campo magnético. E o vetor unitário r chapéu é um vetor unitário que está ao longo dessa distância r aqui. Então, eu vou colocar uma figura para que você possa identificar o que é cada um desses termos do integrando. Então, vejamos aqui. Ó. Eu tenho uma figura que é como se fosse uma versão maior dessa aqui, com os detalhes que eu acabei de citar. Então, veja bem, o elemento dl, né, vai ser esse pedacinho infinitesimal de fio, dado por este vetor, né, que tem a mesma direção e sentido da corrente elétrica. Né? Lembrando que a corrente elétrica é um escalar, por isso a necessidade de escrever esse vetor para dar direção e sentido dela. Este elemento dl, por sua vez, né, se eu tomar a nossa origem do sistema de coordenadas do eixo xy bem aqui no meio do fio, né, vou dizer que aqui é o zero, então. Tá? Ele está localizado então no eixo y a uma distância y da nossa origem. Agora, esta distância r é a distância deste elemento dl bem até o ponto onde eu quero calcular, né, o meu campo magnético. Está a uma distância aqui, ó, da origem, né, x, só que agora é uma distância horizontal. E por fim, eu tenho o nosso elemento aqui, r chapéu. Né? Então, este r chapéu, ele vai ser um vetor unitário que está aqui na mesma direção, no mesmo sentido, só que tem módulo 1 deste meu vetor r. Então, eu posso desenhá-lo aqui, ó. Este é o nosso vetor r chapéu. Então, este elemento dl, esse elemento infinitesimal do fio, gera a uma distância radial x um campo infinitesimal aqui, né? Na verdade, aqui eu pequei na notação. Na verdade, é um dB. Ora, uma vez analisado, então, cada um dos elementos que aparecem nesta integral, o que eu quero fazer agora é um tratamento mais analítico e menos geométrico a partir de agora. Onde eu vou tentar escrever esses vetores que aparecem aqui nesse integrando, né, e também este R, em termos das componentes cartesianas x e y. O tratamento geométrico é muito rico, muito importante, mas já tem muita gente que faz assim. Então eu quero dar uma visão diferente para vocês nas aplicações que eu farei neste vídeo. Primeiramente, vamos começar aqui pelo vetor dl, né? Nosso vetor infinitesimal do comprimento do fio. Então, ele é um vetor que está localizado a uma distância y da origem.
sobre o eixo y, então ele terá um comprimento dy na direção y chapéu, né? Que é o vetor unitário na direção y. Vou escrever aqui no canto. Então, dl vetor, ele vale dy na direção positiva de y. Olhando aqui para o nosso r, que é essa distância, ele claramente pode ser escrito, é claro, né, no contexto de um triângulo retângulo, né, sendo o modo deste vetor r justamente este cara que aparece nessa integral, ou seja, ele é a hipotenusa. Né? Eu posso escrever o seguinte, ó. Ele vale aqui, usando a relação pitagórica, r quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, onde esses catetos desse triângulo são essas distâncias aqui. Por sua vez, eu posso agora escrever o meu vetor r em termos das componentes x e y. Então eu posso notar, para isso eu tenho que saber qual ângulo que ele faz, né, com um desses eixos. Vou pegar aqui a régua. E desenhar aqui uma linha para a gente conseguir ver melhor essa direção desse vetor. Eu vou dizer que ele faz um ângulo alfa com o eixo x. Deste modo, eu posso escrevê-lo da seguinte forma em termos das componentes x e y. Ele vai ser um r cosseno de alfa na direção x e r seno de alfa na direção negativa de y. Então, logo, vai ficar o seguinte, ó. R isso então um R na direção cosseno, né? R cosseno de alfa na direção x mais, né, um R seno de alfa, só que agora na direção negativa de y. Vou colocar aqui menos y chapéu. Reescrevendo essa integral aqui, então, ó, teremos que isso é μ0i sobre 4π integral de menos a até a aqui vai ficar então x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a quanto? Ó, bem, se aqui nós temos esta potência elevada a 1, aqui nós temos essa potência elevada a meio. Quando eu multiplicar esses dois, né, mantém a base, somos os expoentes, eu teria então elevado a 3 meios. Pronto. Tudo isso integrado em dy. Agora, esta integral aqui é uma integral que tem a cara de uma integral que se faz com substituição trigonométrica. Então, vou tentar fazer aqui brevemente. Vai ficar como aqui, ó. Posso fazer algumas substituições. Vou pegar esse miolo aqui, ó. Eu vou desenvolver mais um pouco. Vai ficar o seguinte, ó. Esse x é uma constante, né? Então, posso tirar da integral, vai ficar μ0i sobre 4π. A integral de menos a até a. Agora eu vou colocar
esse x ao quadrado dentro deste parênteses em evidência. Esse x ao quadrado em evidência, né? Então vai ficar 1 mais y ao quadrado sobre x quadrado. Bem, então esse x saiu aqui da integral, né? O de cima. Nós teremos aqui dy sobre, tirando ele em evidência, vai ficar x ao quadrado elevado a 3/2, vai ficar um x ao cubo aqui embaixo. Então aqui vai ficar 1 mais y sobre x, né, que eu coloquei em evidência. Tudo isso aqui ao quadrado, elevado a 3/2. Então, agora eu vou partir para a minha substituição. Vejamos aqui, quando eu tenho 1 mais a variável ao quadrado, isso me lembra 1 mais tangente ao quadrado, que dá a secante, que é essa identidade trigonométrica. Então, se eu chamar o y sobre x de uma tangente, tá? Eu vou escolher aqui a variável u, por exemplo. Vou chamar, então, o y sobre x de tangente de u. Calculando aqui o meu dy será, então, dy, passo o x multiplicando, derivada de tangente, né? Derivada de tangente é secante ao quadrado. Secante ao quadrado de u du. Aqui embaixo eu vou ter, se y sobre x é tangente, 1 mais tangente ao quadrado dá secante. Vamos colocar aqui, ó, 1 mais tangente ao quadrado de u também dá secante ao quadrado de u. Eu vou substituir tudo isso aqui na nossa integral. Nós teremos aqui, ó, nosso b vai ficar μ0i este x com x ao cubo vai ficar um x ao quadrado, πx ao quadrado, vezes a integral. Eu não vou colocar os limites, eu vou fazer a integral aqui sem os limites, não vou analisar nesse caso ainda. Vai ficar, então, o dy é x secante ao quadrado de u du sobre isso aqui, né? Ó, sobre a secante ao quadrado de u elevado a 3/2. Simplificando mais um pouco aqui, eu vejo que este x cancela com esse quadrado aqui. Olha, secante ao quadrado elevado a 3/2, né? O quadrado cancela com meio aqui, fica secante ao cubo. Secante ao quadrado sobre secante ao cubo, fica uma secante aqui no denominador. Só que secante é 1 sobre cosseno. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é uma integral bem simples de cosseno. Essa integral aqui vai ficar μ0i sobre 4πx, que sobrou no denominador. A integral de cosseno de u du. Essa integral, claro, nos dará μ0i sobre 4π x, a integral é um seno, né? Seno de u.
Olha, não foi conveniente eu analisar os limites nesse caso, né, da integral. Então agora eu vou ter que voltar para a variável de origem que é y. E para isso eu tenho que fazer a análise trigonométrica dessa substituição que eu fiz. Então, como é que eu faço isso? Vamos analisar a partir do que eu fiz aqui, ó. Eu fiz que y sobre x é uma tangente. Então veja aqui, ó. Vou fazer aqui meu triângulo, retângulo, né? Então este aqui seria o meu ângulo em questão. A tangente dele é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então isso é y sobre x. Y sobre x, isso é y, isso é x, é o cateto adjacente. Ora, então este lado aqui que é a hipotenusa é a soma desses termos ao quadrado, né? Isso é o que é x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio, né? Ou seja, a raiz disso. Isso é a hipotenusa. Com isso, agora eu consigo calcular o meu seno de u que aparece em favor de y. Ó, o seno de u é o cateto oposto, que é y, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Agora eu posso retornar minha variável de origem. Então, nós teremos aqui μ0i sobre 4π x vezes o seno de u, que é y, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Isso tomado agora nos limites, né? Assim como eu poderia ter feito aqui, né? Isso era tomado, sei lá, de um 1 até um 2, né? Então aqui vai ser o quê? De menos a até a, variável original, né? Ou seja, no comprimento do fio, de menos a até a. Ora, então agora analisando aqui, eu vejo que quando fizer o limite superior menos o inferior, eles são simétricos, né? Então isso aqui não vai mudar o sinal porque está ao quadrado. Este aqui vai ficar menos com o menos vai dar mais. Então vai ficar duas vezes isso aqui. Nós teremos μ0i sobre 4π x duas vezes o a sobre x ao quadrado mais a ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Enfim, vejo aqui que esse 2 vai cancelar com esse 4, sobrar um 2 aqui embaixo. E o nosso b vai ficar então μ0i sobre 2πx, que multiplica a x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a meio. Note que a todo tempo eu estava suprimindo, né, o menos z chapéu, né? A partir daqui eu parei de escrever ele, mas ele está aqui invisível, né? Então vamos colocar ele visível no nosso resultado. Menos z chapéu, né? Já que eu coloquei vetores. Este aqui é o resultado do campo gerado por esse fio neste ponto. Ora, este resultado, para a maioria dos casos em que a gente vai trabalhar, não é talvez o mais interessante. Para isso, nós vamos fazer a seguinte aproximação. Imagine que eu esteja considerando que o comprimento deste fio seja bem maior do que a distância a qual nós estamos calculando o campo magnético.
Neste caso, eu estou propondo a seguinte aproximação. Vamos supor, se x for muito menor do que as dimensões deste fio, representadas aqui pela distância A, claramente, analisando este termo dentro dessa expressão, nós teremos que A sobre x ao quadrado mais A ao quadrado elevado a meio vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser aproximadamente, ó. O A vai ser bem maior que esse x, então eu vou ter aqui vou ter A ao quadrado elevado a meio, né? Esse A ao quadrado com meio vai ficar A sobre A. Isso aqui, claro, dá aproximadamente 1. De modo que o resultado do meu campo magnético nessas condições para um fio de comprimento muito grande, ou seja, aproximadamente um fio infinito, né? Vamos colocar aqui, ó, um fio muito longo ou infinito. Então, o meu B vai sobrar somente este termo aqui, μ0i sobre 2π x na direção menos z chapéu. Notemos que, como havíamos proposto, eu não me preocupei tanto com a geometria desse problema durante a resolução da integral. Foi feito de maneira bem analítica. Mas agora, né, cabe na interpretação geométrica. Vejamos bem aqui, ó, este resultado nos dá um campo na direção menos z chapéu. Olha, menos z chapéu vai ser um versor que vai estar apontado para onde? Olha, a gente sabe, x vetor y dá z, ó, e pela regra da mão direita, vai dar um z para fora da tela. Então, o menos z vai estar entrando. Então, essa interpretação que eu tinha colocado na figura, né, sem explicar, agora está explicada através dos versores. Né? O y vetor x vai dar menos z que está entrando. A mesma análise poderia ser feita usando a regra da mão direita neste produto vetorial aqui, que aparece na integral diretamente, tá? Que eu evitei de fazê-la de acordo com a minha proposição. Se eu pegar aqui, ó, dl vetor R chapéu, então colocando seus dedos aí sobre dl girando, você vai ver seu dedo polegar entrando na tela, que é justamente aqui a direção, né, deste elemento dB. Agora preste atenção. E se eu quisesse calcular, né, o campo magnético, em vez de eu calcular aqui do lado direito desse fio, calculasse aqui no lado esquerdo? Né? Bom, quando eu faço isso, eu acabo invertendo, né, este vetor R chapéu. O R chapéu estaria para cá. Com isso, o meu produto vetorial, né, vai inverter o sinal. De modo que, como consequência disso, o meu campo magnético, em vez de estar aí entrando na folha desse lado de cá ele vai estar saindo. Passa aí a regra da mão direita. Ó. E com isso, qual a consequência? Nós notamos que este campo, se do lado direito ele entra, do lado esquerdo ele sai, ele deve estar girando em torno desse fio. Né? Então, veja. Nós sabemos disso. Abrir aqui um espaço para a gente. Nós sabemos disso claramente porque as linhas de campo são fechadas. Né? Então, isso sugere que a nossa proposição aqui está correta. Então, colocando aqui, você nota, ó, este caso aqui, ó, veja, com a corrente subindo, eu vou ter campo magnético girando aqui no sentido
anti-horário em torno do fio, onde você vê que desse lado que ele está entrando e do lado esquerdo ele está saindo. Então, e agora, olha o que acontece. E se a corrente estivesse descendo no fio? Aí o sentido do campo magnético vai mudar. Aí do lado direito ele estaria saindo da folha e do lado esquerdo ele estaria entrando, né? Isso está sendo representado por aquelas bolinhas, né? Com um X ou com a bolinha dentro, que indicam o vetor entrando ou saindo da folha. Então, você pode notar que o campo magnético ele é circular em torno do fio. Para que você possa descobrir esse sentido utilizando a regra da mão direita, basta fazer o seguinte, ó. Coloque o seu dedo polegar na direção da corrente. Né? Então, aqui seu polegar estaria para cima. Agora, gire seus outros 4 dedos. O que acontece? Você terá o sentido, ó, seus 4 dedos girando no sentido anti-horário. E aí você tem justamente os seus 4 dedos vão indicar o sentido de giro aí do campo magnético. Fazendo o oposto, colocando agora o seu polegar no sentido da corrente, com a corrente aqui para baixo, os seus 4 dedos vão girar em torno do fio, só que agora no sentido que? Horário. Então nós utilizamos dessa forma a regra da mão direita para descobrir o sentido do campo magnético.